assunto, que ele se divide em duas partes, né? A parte de infectologia pediátrica se divide em parte 1 e parte 2. A parte 2 vai ser a partir da semana que vem. Desculpa. Não é corona, tá, gente? É o grão da erva de chimarrão. Então, eu mandei o material. Opa, tá entrando gente, só um pouquinho que eu vou ter que aceitar. Então, eu mandei esse material para vocês terem uma boa base. Eu mandei a aula completa da parte de infectologia pediátrica 1. Hoje eu fiz um apanhado geral, né, do que é mais importante para a gente fazer um diagnóstico de um paciente com alguma suspeita de doença infectológica, tá? Na verdade, as doenças infectológicas, elas são das doenças exantemáticas, né? Elas são muito parecidas, né? São pequenos detalhes que diferenciam uma doença infectológica da outra, né? Doença exantemática. Vocês devem saber também que até o corona, por exemplo, da doença exantemática. Então, daqui a alguns anos, talvez vocês estejam dentro dessas doenças clássicas. A gente vai ter mais o coronavírus como uma das doenças que também dão manifestações de exantema, tá ok? Vocês já receberam no módulo EAD a aula de sarampo, de varicela e de rubéola, que são doenças importantes, com uma epidemiologia bem importante e que vocês têm que estudar, tá? Mas hoje nós iremos falar de algumas das doenças exantemáticas que são importantes, tá? Então, na aula que eu mandei para vocês tem alguns conceitos iniciais que são importantes, porque a gente pode falar em descrever alguma doença e que vocês têm que estar bem revisados, que são conceitos dermatológicos, tá bem? Então aqui a gente está diante de um paciente, é um menininho, ele tem 5 aninhos, ele é de Canoas e a mãe veio consultar com a gente lá na nossa emergência, né, que já está inaugurada, então quando vocês já tiverem na aula, ele vem com essa queixa. A mãe refere que ele está com, desde ontem, dia anterior, com umas manchas no rosto que chama mais atenção, que a mãe diz que assim, é mais vermelha nas bochechas e o narizinho, em roda da boca, assim, é normal, tá? Ela não refere nada. E a criança não tem isso. A queixa da mãe é isso, ela diz que não coça, hoje eu acho que aumentou um pouco mais, está um pouco mais vermelho do que estava no dia anterior, mas que ela não percebeu mais nada. Ele não teve diarreia, ele teve vômito, né? Isso tudo vocês têm que questionar, né? Ele não teve dor, acho que ele não chorou, ele não teve então nem mialgia, nem artralgia, né? E ela vem com isso. Vocês vão olhar para essa criança e vocês, como já estudaram tudo, já sabem, vão saber o que é o diagnóstico, né? O que é isso aí? É um eritema infeccioso, também chamado de parvovírus, tá, gente? Então, isso aqui é uma parvovirose que na criança menor, ela tem essa manifestação, né, desse face esbofeteada mesmo, como se tivesse ganhado 2 tapas na cara, sem outras manifestações, tá? É uma doença que dá nas crianças entre 5 a 15 anos, mais ou menos, é mais frequente. Então, em crianças menores não tem outra manifestação. Em crianças maiores pode cursar com artralgia ou artrite, tá, gente? Essa criança, depois de 1, 2, 3 dias ou até 4 dias, além da manifestação em face, ele vai ter manifestações na pele. É um exantema rendilhado, começa mais em membros e depois vai ir para o tronco também, tá? Membros superiores, membros inferiores e tronco. É um espectro, então, tem uma mácula com centro pálido, né, e aspecto de renda, ó, rendilhado, como diz, tá vendo? Ó, então tem áreas de permeio branquinha, normal da pele, e o resto é bem vermelho, tá? Então primeiro vem a face, depois vem o aspecto, o resto do exantema no corpo, tá? Não cursa com febre, tá, gente? É afebril, isso é bem importante. O que é interessante dessa doença? Que cada vez que a criança, mesmo depois que desaparecer, isso aí vai durar em torno de 10 dias, mais ou menos, 10, 15 dias, vai durar esse exantema.
Nos próximas semanas, e às vezes até mais, geralmente está descrito 1 a 2 semanas, mas pode durar até mais, tá, gente? Cada vez que a criança se expor ao calor ou atividade física, ela vai ter o retorno do exantema, tá? E isso aconteceu com a minha filha alguns anos atrás, 2017, eu lembro o ano, tá? Porque a gente viajou para o Uruguai na época e eu lembro de ela voltar a ter o exantema. Então, cada vez que ela entrava na piscina, ela ficava toda examboada, né? Voltava tudo esse exantema nela, né? E isso durou mais ou menos 1 mês para ela, tá? Então, isso aqui é uma doença que, em geral, não tem maiores problemas em pessoas com imunidade normal, tá, gente? Nós só temos que cuidar em alguns grupos. Então, depois a gente vai conversar sobre isso. Então, o diagnóstico, gente, é clínico, tá? E ele é bem fácil de fazer, né? É a face esbofeteada, é o exantema rendilhado, é afebril, né? Podendo não ter artrite ou artralgia. Então, o diagnóstico é clínico, a gente consegue fazer. Tenho certeza que vocês também já estão sabendo fazer esse diagnóstico. Sorologias, raramente é necessário fazer, tá? Só em algumas situações clínicas, então não precisa, em geral. O tratamento disso é sintomático, né? Se tiver artrite, artralgia, usar paracetamol ou dipirona como analgésico, né? Prevenção, gente, não há, né? Nós não temos vacina disso. E é importante só orientar essa história de cada vez que se expor ao calor, né, vai ter essa manifestação de piora do quadro e não precisa a gente isolar. Por quê? Quando já teve erupção ou artropatia, ele é pós-infecciosa, imunomediada. Então, aqui, quando está nessa manifestação, a criança não transmite mais, tá? A criança transmite antes, quando ela é assintomática ainda. Então, quando ela está já com a manifestação cutânea, não tem necessidade de isolar, tá? Então, essa criança pode frequentar as suas atividades normais, tá ok? Quais são os grupos de risco que eu falei para vocês que a gente tem que cuidar, né? Sempre tem os grupos de risco. Cada doença tem um grupo de risco, né? Então, para essa doença, quem são os grupos de risco? São as grávidas, né, que podem levar a aborto fetal, a hidrópsia fetal, e o bebê pode morrer, tá, gente? Então, principalmente se pegar na gravidez entre 10 e 20 semanas de gestação, então esse é o risco. Pacientes que têm hemoglobinopatias, pacientes que já têm história prévia de anemia falciforme, esferocitose, talassemia, este paciente tem muito risco de fazer uma crise de aplasia de medula, né? E talvez uma aplasia de medula não reversível, né? Então, isso é o risco. Em pessoas rígidas, saudáveis, pode fazer uma aplasia temporária, sim, de medula, tá? Mas é algo temporário, né? Então, a princípio, não vai ter maior risco, né? E os imunodeficientes transplantados, eles podem ter infecções persistentes, tá? Também com risco de aplasia transitória, aplasia de medula, tá? Então, os imunodeficientes, eles podem ficar por mais tempo doente. Então, esse prazo aí, que é 2 semanas de exantema, vai durar meses, né? E, então, esses são os pacientes que também têm um risco de aplasia, tá? Então, nesses pacientes, a gente tem que cuidar, tá? Então, quem tem alguma doença de hemoglobinopatia, grávidas e os imunodeficientes, todos, ok? Então, dessa doença, é isso que a gente tem que lembrar, tá? Se vocês souberem isso, vocês vão fazer um bom diagnóstico, vocês vão saber orientar a sua família e vão tranquilizar, ou naquelas famílias que tem que ter um cuidado maior, vocês vão ficar de olho, né? Esse paciente sim, esse paciente com hemoglobinopatia, esse paciente com uma doença de imunossupressão, esse sim tem que ter um hemograma, né? Esse tem que ter um acompanhamento pelo risco da aplasia de medula, que daí sim, quem faz uma aplasia de medula é um quadro grave, tá? Aqui nós temos uma outra situação clínica, que é uma menina, 14 anos, de Canoas. Ela já está, inclusive, em festinha, assim, já foi numa reunião dançante, tá? Isso nem existe mais, né? Mas ela já foi até, assim, já está saindo, tá? E a mãe dela traz, então, na nossa emergência também, porque ela estava com... A mãe tinha percebido, e ela também um caroço no pescoço. E ela referia ter dor da garganta e febre, tá? E
uma prostração muito importante, uma dor, assim, um mal-estar, uma dinamia. Essa era a queixa da mãe, essa era as manifestações que a nossa menina, a Júlia, tá? O nome dela é Júlia, a Júlia vinha nos trazendo, tá? Então, chegou lá a Júlia com essa queixa. O que vocês acham que pode ser essa doença, né? Essa doença é uma doença clássica, né? Acredito que algum de vocês do grupo deve ter tido. Geralmente sempre tem algum aluno que já teve, em todos os anos, que teve essa doença, né? E quando eu falo, ficam até preocupados, porque o que poderia ter acontecido e que não aconteceu, né? Então, é uma doença bem comum. Ops, alguém entrou, deixa eu só ver. Deixa eu abrir, só um pouquinho. Pronto, abri de novo. Bom, então, essa menina, né, veio com essa queixa. Então, provavelmente você já sabe o que é, né? Que é a nossa doença clássica, a doença do beijo, também conhecida, que é a mononucleose, né? Então, a mononucleose, gente, ela é uma doença que tem dois sorotipos de vírus que dá, o A e o B, né? Um é mais frequente em quase todo mundo e o B é mais frequente na África, tá? Ela é uma doença que tem, eu sempre disse, ela tem 1001 caras, né? Então, a mononucleose, ela pode dar desde um quadro muito leve até um quadro bem grave. Então, ela não é uma doença tão simples assim. Só um pouquinho, tô vendo meu celular, deixa eu desligar. Só um pouquinho. Desculpa, gente. Então, é uma doença de 1001 caras, né? E tendo um quadro, como eu disse para vocês, um quadro simples até um quadro grave, né? Então, essa nossa pacientinha de 14 anos, a Júlia, ela tinha febre sim, ela está dentro do percentual grande da população que faz febre. Pode ser uma febre mais prolongada, até 2 semanas de febre, é febre alta mesmo. Esse mal-estar, essa fadiga, essa dinamia é uma coisa que chama muita atenção. A paciente pode ter tonsilite, né? Mas também pode ter nada na garganta, tá, gente? Pode ter ausência de dor, tá? Mas, assim, em geral, ela tem, sim, um quadro de amidalite, com placa bem purulenta. Pode cursar, às vezes, com enantema e não com placas. Vai ter essa linfadenopatia disseminada. Essa linfadenopatia pode durar semanas, né? Ela é inicialmente cervical posterior, mas depois pode ter em todos as cadeias linfáticas, né? Então, axilar, inguinal, né? Cervical anterior. Então, ela chama muita atenção, tá? Então, aquele caroço que a mãe tinha percebido no pescoço da Júlia era uma adenomegalia, tá? Essas pacientes podem ter hepato espleno, mas a esplenomegalia é mais frequente, até 75% dos pacientes, e hepatomegalia também tem, e com alteração da função hepática, tá, gente? Então, alguns pacientes com uma doença um pouco mais grave têm alteração da função hepática e os exames mostram lesão hepática, né? Então, a gente tem aumento de TGO e TGP, inclusive, tá? Esse aqui é o quadro clássico da mononucleose. Só que em crianças menores, em crianças abaixo de 5 anos, o quadro clássico não é tão frequente, tá? O quadro de crianças menores vai ter um quadro gastrointestinal, por sinal eu esqueci de falar isso para outra turma, tá? Que isso é uma coisa importante. Então, crianças pequenas não vão ter o quadro clássico, eles vão ter o quadro gastrointestinal, vão ter sintomas de diarreias altas, tá? Então, vai ter coriza, tosse, vai simular um quadro gripal e febre, uma febre não tão alta, é uma febre mais baixa que numa criança maior, que no adolescente, e a criança menor, ele é um quadro atípico, tá? Só que é uma febre mais prolongada, dura vários dias, e uma das coisas que devem ser investigadas é o Epstein-Barr, tá? Mas a Júlia não, a Júlia é adolescente, já tá saindo à noite, né? Então provavelmente já andou beijando e já pegou seu Epstein-Barr, já tá fazendo o quadro de mononucleose, ok? Aí ela foi consultar, ela tinha febre alta, tinha
dor de garganta, o médico olhou e tinha placas, tá? Era cheio de placas. Qual o diagnóstico que esse médico fez? Fez um diagnóstico de amidalite. Correto? Sim, gente, é correto, tá? Neste momento que a paciente tem febre, 2, 3 dias de febre, garganta com exudato, sim, o primeiro diagnóstico é amidalite. Por que não vai ser mononucleose? Porque é uma doença que não é tão frequente. Mais frequente é você ter amidalite. Aí o médico vai lá, vai prescrever a droga de escolha para amidalite, que é penicilina, tá? Ou fez uma benzetacil, ou deu uma amoxicilina, e essa criança, essa adolescente, 2, 3 dias depois, pintou todo o corpo, tá? Ela fez um exantema. Paciente que tem mononucleose e usa penicilina, até 100%, em torno de 70% a 100%, vão fazer o exantema, tá? Se esse paciente, essa adolescente, não tivesse usado a amoxicilina, não tivesse feito o tratamento para amidalite, entre aspas, né, porque não era uma amidalite, ela provavelmente não teria feito exantema, porque é mais raro, tá? Então, o exantema em quem não usa penicilina, ele é muito baixo, em torno de 3 a 8%, tá? O exantema, ele é de todos os tipos, tá? Então, ele é escarlitiforme, ele é pruriginoso, ele pode ser petequial, tá? Ele pode ser macropapular. Então, eu não tenho um exantema clássico, um tipo só. Aí eu ponho vários tipos de exantema que cursam na doença mononucleose, tá? Esse sinal de Romanin está descrito em até 60% da população, que é um edema bipalpebral, né, que está descrito em associação com a mononucleose. É um sinal, tá, gente? A literatura fala em 60%, mas eu vou dizer que eu até hoje eu nunca vi, eu já atendi muita mononucleose, tá? Na minha vida. Então, o que é o mais clássico do canamono, tá, gente? É a febre prolongada, vários dias, que tomou a penicilina, que tem uma garganta cheia de placa, que tomou a benzetacil e pintou o corpo. E a febre não melhorou, continua ainda com muita dor no corpo, muita dinamia. Nesse paciente, a gente tem que pensar em mononucleose, tá? Por que tem que pensar? Porque não adianta trocar de antibiótico. O que se vê muitas vezes na prática? Muita gente, fez alergia à penicilina e troca o antibiótico e o paciente vai usando 2, 3 antibióticos sem melhora, tá? Então, isso sim é um erro, né? Insistir num diagnóstico errado. Insistir na amidalite, não é amidalite, é mononucleose, tá? Então, paciente com esse quadro mais clássico, exantema associado à penicilina é igual a mononucleose, tá ok? Tem que lembrar desse diagnóstico. Complicações, gente. As complicações da mono, elas são muitas, tá? Então, é uma doença que tem bastante risco, sim. Ela pode dar desalterações visuais, né? Com uveíte, até lesões, problemas cardíacos, problemas nefrológicos, tá? Da nefrite, da cardíaco pode dar até pericardite, né? Dá alterações musculares. Então, dá alterações em todos os órgãos do sistema do nosso organismo, tá? Então, é uma doença de 1001 caras e simula muitas doenças, tá? Então, desde quadros mais graves. Então, é uma doença que tem que lembrar e tem que saber fazer o diagnóstico para não incorrer em risco de você não cuidar as alterações, as outras manifestações que a doença pode cursar, tá? Essa é uma doença que a gente vai precisar de laboratório, tá? As duas anteriores a gente não precisava, mas aqui a gente precisa, tá? O laboratório vai nos ajudar. Então, inicialmente eu posso pedir os laboratórios básicos, tá, gente? Que seria ter um hemograma. E o hemograma que mais chama a atenção é a presença de linfocitose, tá? Então, o hemograma que pode cursar com uma leucocitose até 20 mil leucócitos e 50% sendo linfócitos. E desses linfócitos, tu pode ter um percentual muito grande de linfócitos atípicos, tá? Que teria um valor até de 10% ou mais, né, gente, de linfocitose atípica. Isso aqui é uma coisa fácil de ser vista, linfócitos atípicos. O pessoal que trabalha no laboratório, que tem uma experiência, ele vai fazer uma lâmina, e se a gente pensa em mononucleose, a gente deve pedir no hemograma junto. Solicito a contagem de linfócitos atípicos. Por quê? Porque muitas vezes o hemograma é feito em máquina, né, gente? Então, não é sempre que a máquina vai detectar essa linfocitose atípica.
Então a gente pode pedir que eles façam um esfregaço de sangue periférico, desse sangue que foi para fazer o hemograma, e ali o pessoal do laboratório vai conseguir ver a presença de linfócitos atípicos. Linfócitos atípicos são células fáceis de serem diferenciadas das demais, tem uma coloração um pouco mais forte, o centro é um pouco diferente, então o laboratório consegue ver no percentual qual a porcentagem de linfócitos atípicos que tem. Isso vai nos ajudar. Se eu tiver um percentual acima de 10% com uma clínica associada, né, que a gente conversou, a febre, a dinamia, a hepatospleno, a adenomegalia, eu já posso, só com isso, gente, fechar um diagnóstico de mononucleose, tá? Mas esse paciente também pode ter anemia, esse paciente também pode ter trombocitopenia. Quando eu junto tudo isso aqui, ó, às vezes, são pacientes que confundem, né, que podem ser confundidos com um quadro de leucemia, né? Eu mesmo já tive paciente que internou com uma suspeita de leucemia, de uma LLA, porque tinha hemograma com linfocitose importante, tinha presença de anemia e trombocitopenia. Né? Então, ele tinha as 3 séries alteradas. Né? E internou, então, com o diagnóstico de leucemia, internou para fazer o medulograma e fez o medulograma, e o diagnóstico final foi uma mononucleose. Tá? Então, que bom para ele. Então, é uma doença, como eu disse para você, de mil e uma caras, tá? Então, nessa fase inicial, eu peço, assim, o meu hemograma, o meu simples hemograma, com a pesquisa de linfócitos atípicos. Eu posso também pedir junto, gente, transaminas, que 50% dos pacientes vão ter transaminas alteradas, tá? Mas não é uma alteração tão importante, em torno de 300, 200 e pouco. Eu não vou ter uma transaminas acima de 1.000, 2.000, tá? Isso é hepatite mais grave. Geralmente não cursa com transaminas tão elevadas a mononucleose, tá, gente? Pode ter aumento de bilirrubinas, tá? Então, com esses exames aqui simples, eu praticamente já consigo fechar o meu diagnóstico, ok? Quando é que eu vou pedir o monoteste, tá? O monoteste é um exame simples, barato, que tem na maioria das emergências e que pode ser feito, tá? O monoteste, ele não deve ser pedido em crianças menores, tá? Lembra que eu falei para vocês que em crianças menores o quadro é atípico? O quadro é uma febre baixa, é uma gastroenterite mais uma IVAS associado. Se eu pedir o monoteste vai dar negativo, tá? Então não adianta pedir. O monoteste só pode ser pedido acima de 5 anos, tá? Porque a criança não faz a reação que dá o exame positivo. Tá? Quando eu tenho dúvida e quando eu preciso ter um diagnóstico mais de certeza, porque o paciente está tendo outras manifestações, eu posso sim pedir o IgM e IgG, tá? Deixa eu só um pouquinho, pessoal, que entrou alguém ou alguém caiu, vou ter que aumentar, deixa eu aceitar aqui. Ok. Estamos em 29, tá, gente? Deixa eu só abrir aqui. Então, quando eu preciso ter certeza do diagnóstico, porque em situações, eu só posso então pedir IgM e IgG anti-VCA para capsídeo viral, tá? Então, aqui, se eu tiver um IgM e um IgG positivo na fase inicial, eu tenho certeza do meu diagnóstico, tá? Se o paciente está com a clínica. Agora, se eu já tenho um IgG positivo e um IgM negativo e tenho uma clínica, provavelmente não é mononucleose. Esse paciente já teve mononucleose há algum tempo atrás, né? E agora, essa doença que ele está tendo não é mono, é outro tipo de... Pode ser uma mono-like, mas não é pelo Epstein-Barr, tá? Então, para na fase aguda, eu vou ter IgM positivo e IgG já começando a aumentar, tá ok? Mas, como eu disse para vocês, é um exame que é caro, ele é em torno de R$100 e poucos ou mais, não é um exame que eu preciso pedir numa emergência, não é um exame que eu tenho que ter para todos os pacientes, eu só vou pedir em algumas situações clínicas, tá ok? Diagnóstico diferencial, gente. O diagnóstico diferencial, como eu disse para vocês, aquele paciente lá meu que internou com uma leucemia, é um diagnóstico diferencial. O paciente que interna com um quadro de também febre, prostração, adenomegalia, eu tenho que pensar em outros
germes que não Epstein-Barr, tá? Eu posso pensar em toxoplasmose, eu posso pensar em citomegalovírus, né? Eles são chamados mono-like, tá? Então, eu tenho o diagnóstico de mononucleose, eu tenho o diagnóstico de mono-like, que é como se fosse a mononucleose, é muito semelhante. Mas 80%, 90% das mononucleoses são pelo Epstein-Barr. E apenas de 10% a 20% são causados pelos outros vírus, tá? Diagnóstico diferencial também eu tenho que pensar em linfoma. Linfoma também é um dos diagnósticos diferenciais da mononucleose, entre outros, tá, gente? Tratamento, gente, é sintomático, tá? Não tem que usar antibiótico, é sintomático apenas, ok? Repouso absoluto, sim, é muito importante, até porque o paciente faz uma hepatose pleno muito importante, às vezes é com risco de ruptura esplênica, então o paciente tem que ficar assim em repouso, enquanto tiver a dinamia, né? Enquanto ele não se sentir bem, e enquanto tiver com uma esplenomegalia, pelo risco de romper esse vaso, tá? O corticoide, que é o medicamento que pode ser usado, tá, gente? Vou dizer pode, por quê? Porque o corticoide associado ao Epstein-Barr tem descrição de aumento de risco de doenças mieloproliferativas, tá? Então, pacientes que tiveram a mononucleose, que foi usado o corticoide, e aí pensando nas crianças pequenas também, neste momento, principalmente neles, aumenta o risco de doenças linfoproliferativas na vida posterior, tá? Então, o corticoide tem poucas indicações, pode ser indicado para pacientes que têm uma obstrução alta de via aérea, né, uma obstrução tão importante que tem indicação até de algumas situações fazer tráqueo. Tu poderia usar o corticoide, nesse sim tem indicação. O paciente que tem uma plaquetopenia, sim, também tem indicação de corticoide. Então, tem alguma paciente com cardite também tem indicação. Então, são poucas situações clínicas, seria então numa mononucleose mais grave, com maior risco, eu usaria o corticoide, tá? Nas demais situações, não se deve usar pelo risco das doenças linfoproliferativas, tá? Tem descrição disso, então a gente acaba não usando, tá? Prevenção. A prevenção, hoje, no que a gente tem no presente momento, é evitar contato com pessoas que tenham mononucleose. Só que tem um problema, gente. Uma pessoa que tem a mononucleose, ela pode ficar até 18 meses liberando o vírus pela sua via aérea, tá? Então, através de perdigotos, né? Através da saliva. Então, 18 meses é bastante tempo, 1 ano e meio. Então, essa excreção viral, ela é intermitente, né? Então, tem pessoas que ficam, outras não, é claro, mas tem um risco. Então, prevenção é cuidar, não beber, não compartilhar objetos que tenham saliva, né? Porque tem um risco. Então, por isso que ela é chamada doença do beijo, né? Por isso que ela aumenta tanto em adolescente. A nossa menina Júlia, 14 anos, que eu falei para vocês, que ela já estava saindo, indo em reunião dançante, né? Então, por isso que ela pegou, ela já tinha beijado, né? Então, ela pegou o seu namoradinho, a sua mononucleose. Então, prevenção atualmente é isso, é evitar. Não tem vacina ainda, tem vacina em estudo, mas ainda não tem vacina comercialmente, tá, gente? Então, a prevenção é evitar contato com pessoas, tá ok? É isso, né? A orientação no momento eu diria para vocês que é essa, né? É a mono, né? É o corona também, ó. Então, a gente previne hoje usando máscaras, tá ok? Bom, nós temos outra menina, a Adriana, pode ser? Vou dar o nome aí. Angélica. A Angélica, ela tem 14 anos, ela também é de Canoas e ela também foi buscar na nossa emergência, tá? Era um dia de plantão de vocês vão fazer plantão lá, como doutorandos, todo mundo. E ela foi lá consultar e ela chegou com esse edema, né? A mãe veio porque ela estava com a cara inchada, a mãe dizia, né? Aí é o jeitinho que ela chegou. Deve só perguntar, né? Nossa história completa sempre, né? Sempre pensando e focando em todos os sinais e sintomas. Vendo a parte epidemiológica do momento, isso é muito importante, a gente saber que doenças estão acontecendo. Por quê? Porque a epidemiologia nos ajuda a fechar o diagnóstico de muitas coisas, né, gente? Então, essa menina aí, 14 aninhos, foi lá consultar porque estava com a cara inchada, né? Aí vocês vão perguntar, teve febre, teve dor em algum lugar, teve diarreia, teve vômito? A mãe disse que ela teve, tá? No início ela teve um pouco de febre, sim.
E ela tinha um pouco de mal-estar no corpo, assim, um pouco de mialgia, de dor, tá? Essa era a queixa, mas a febre não era tão alta. O que mais chamava a atenção da mãe, sim, era esse edema na face, tá? Bom, quando a gente está diante de um paciente desses, o que a gente tem que lembrar? De cachumba, de parotidite, tá? Muitos pacientes vão ser assintomáticos, mas outros vão ter os nossos sintomas, né? Que é quando a gente fecha o diagnóstico. Então, gente, o período prodrômico dessa doença é de 1 a 2 dias, vai cursar com febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode ter vômitos. Esses sintomas sistêmicos eles vão cessar e vai vindo, começa o edema, tá, gente? Inicialmente ele é unilateral, mas em até 70% dos pacientes vai ser bilateral, né? Então, no início é só unilateral. Reação morbidiforme raramente tem, tá? Então, essa aqui é uma doença infecciosa que não cursa com frequência de manifestações cutâneas, tá? A glândula parótida, ela fica muito dolorida, então tem o edema e tem a dor. Não tem sinais flogísticos, isso é uma diferença bem importante. Então, não tenho hiperemia e nem calor. Eu tenho dor e o edema, tá? A criança vai ter também dor de ouvido do mesmo lado do edema, né? Então, ali do lado direito, que ela tinha, a Angélica, e ela tinha dor do ouvido também do lado direito. E a mãe referia que isso é uma coisa característica da doença, cada vez que ela comia uma laranja, por exemplo, um alimento ácido, ela tinha uma piora da dor. Por quê? Porque faz com que a parótida libere mais enzimas para ajudar na digestão e a dor fica mais intensa, tá? Então, o alimento ácido faz com que libere mais amilase e piora a dor, no caso, né? Esse edema começou de levezinho, mas ele foi aumentando e pode chegar até seu ápice, né, em torno do 3º dia do edema, e depois vai diminuindo lentamente até o 7º dia, tá? A criança fica com esse edema e fica com uma orelha de abano, né? Fica uma orelha para fora, tá? Então, a cachumba, ou parotidite também chamada, faz essa manifestação clínica, tá, gente? Diagnóstico, gente, também é clínico, né? Podemos pedir laboratório? Podemos, né? Que laboratório eu vou pedir? Um laboratório simples, gente, é a amilase. Se eu tiver um edema importante, região de parótida, com dor, tendo tido quadro prodrômico leve anteriormente, porque não é uma dor tão importante, não é uma manifestação tão importante que nem é da mono, tá? É uma dor mais localizada mesmo ali, e eu tiver uma amilase elevada, fechou meu diagnóstico, tá, gente? O hemograma, se quiser, pode ser pedido, uma leucopenia com linfocitose, mas não é tão importante. O que é importante mesmo é a amilase. A pesquisa para isolar o vírus, a VSPCR de imunofluorescência, não é uma coisa tão frequente, tá? Não há necessidade de pedir, porque o quadro é muito clássico, viu, gente? Muito clássico. Se tem um diagnóstico diferencial de outras doenças, e a principal delas, gente, que a gente tem que ter certeza que não é a presença de adenite submandibular ou cervical, né? Só que a adenite, o que ela tem de diferente da cachumba, da parotidite? Ela tem, além do edema, da dor, eu vou ter calor, eu vou ter rubor, né? Eu vou ter o resto do processo infeccioso. Então, por que é muito importante ter esse diagnóstico diferencial? Porque aqui, na adenite infecciosa, bacteriana, eu tenho que usar antibiótico. E na cachumba eu não tenho que usar, tá? Então, aqui eu faço o meu diagnóstico de adenite, começo com antibiótico de escolha e o paciente vai melhorar. Às vezes até supurar, tá? Vai ter que ser drenada essa adenite, né? Mas às vezes só com antibiótico já resolve. Eu tenho outras causas que não infecciosas também que eu posso ter edema de parótida, tá, gente? Neoplasias, paciente que tem obstrução de ducto por cálculos, tem pacientes que têm, pacientes HIV, às vezes manifestação da AIDS também pode ser por aumento de parótida. E outros vírus, né, como disse para vocês, o Epstein-Barr, o citomegalo, né, até o entrovírus também pode cursar com adenomegalia, tá? Mas a diferença do Epstein-Barr, ele é mais fácil de fazer. O citomegalo é parecido com o quadro, tá, gente? É bem parecido, então, só que é um quadro mais prolongado, o citomegalo. Bem? Complicações, gente. As complicações, elas não são tão frequentes, existe, claro, mas não é tanto que nem uma mononucleose, né? As principais são a orquite, né?
a orquipedidimite, a ooforite são as principais complicações. Pancreatite, tá? Uma complicação bem frequente é a pancreatite associada à cachumba, tá? Então, é umas complicações frequentes, é importante sempre lembrar delas. Bom, tratamento, gente, é sintomático também, né? O prognóstico ele é bom, raramente vai complicar, então não é tão grave que nem da mono. E a prevenção, sim, nós temos a prevenção. Provavelmente vocês todos estão prevenidos, eu também estou. Por quê? Porque a gente foi lá e fez a nossa vacina, né? Então, a MMR, que vai nos proteger contra cachumba, rubéola e sarampo, tá aqui, né? Vocês fizeram, jovens, tem que ter feito no mínimo 2 doses, estão protegidos, tá ok? Então, a MMR protege. Então, tem prevenção e ela tem que ser feita, né? O que aconteceu? Por que essa doença voltou a ter, tá? Ela voltou porque anos atrás, antes, o calendário de vacinação ele vai mudando, tá? Ele muda muito. Então, anos atrás se vacinava a MMR só nas crianças pequenas, tá? E o que aconteceu? Os adolescentes, quando diminuía os anticorpos diminuía a quantidade de anticorpos, o adolescente pegava. Então, foi por isso que a Angélica, de 14 anos, pegou a cachumba, porque ela tinha sido diminuído seus anticorpos, não tinha sido revacinada, e por isso que ela voltou. Mas hoje se sabe que adolescentes também têm que vacinar novamente. E isso provavelmente a gente vai ter menos casos de cachumba, tá? A não ser causado por outros vírus, né? O aumento do processo inflamatório na parótida não causado o que é protegido na vacina, né? Então, assim, existem outros vírus, sim, que simulam um quadro, tá bem, gente? Mas a MMR, ela vai nos proteger, certo? Bom, nós temos uma outra situação clínica, que é um menino, um bebê, tá? Menor, né? 15 meses, é um gurizinho, é o Márcio. O Márcio, ele foi trazido pela mãe também na nossa emergência, né? Com uma história de febre há 2 dias já, que era uma febre alta, que a mãe dava antitérmico e a febre melhorava. Dava antitérmico e melhorava. Fora os períodos da febre, a criança estava bem, ela não tinha uma prostração tão importante, ela estava até brincando, ela comia, né? E ela, o que chamava atenção mesmo era a febre muito alta, tá? E essa era a queixa da mãe. Ela veio para nos trazer na emergência, chegou lá, a gente examinou a criança, né? E a única coisa que nós encontramos, quer dizer, 2 coisas a gente encontrou nesse menino. A gente encontrou uma hiperimia de cavo, era bem vermelha, né? Bem hiperemiada, e também chamamos linfonodos, tá? Linfodenomegalia cervical. Mas o resto, a criança estava bem, né? Ela não era toxêmica, né? E ela tinha só isso de manifestação clínica. Essa é uma doença, gente, que dá em crianças pequenas, tá? De 6 meses a 6 anos. Principalmente abaixo de 2 anos, tá? Pode dar até os 6 anos, mas geralmente em crianças menores, ok? E ela é uma causa bem frequente. Ela é uma causa bem frequente de crise convulsiva febril. Por quê? Porque a faixa etária da crise convulsiva febril, ela é principalmente abaixo de 5 anos, tá? Então, então a convulsão febril, a criança abaixo de 5 anos, que tem uma elevação súbita da temperatura, tem um risco maior de fazer uma crise convulsiva febril. Então, essa criança que tem febre alta, que teve uma convulsão febril, mas que está em bom estado geral, sem toxemia, uma das causas que eu tenho que lembrar é de exantema súbito, né? Então, vocês já imaginaram, já tinham feito o diagnóstico, por quê? Vocês já estudaram, né, gente? Com certeza. Então, febre alta, febre, né? Sem um quadro mais grave, sem toxemia, em crianças pequenas, sem nenhuma lesão, tá, gente? Só com uma epidemia de cavo, foi lá, consultou 2 dias de doença, o que eu faço com essa criança? Observe, tá? Essa criança é uma criança que eu tenho que dar sintomáticos e tenho que ir para a mãe. Tu volta se tiver qualquer alteração, né? E essa mãe, então, voltou pra gente. Ela voltou, tá? No outro dia ela voltou porque 2 dias depois, ela voltou porque ela tinha pintado o corpinho.
E a febre tinha passado, gente, milagrosamente tinha passado, tá? Não é milagrosamente, na verdade, essa doença, o exantema súbito, ele é bem isso, ele é clássico. Tem uma febre muito alta, quando parar a febre, puf, parou a febre, pinta o corpo. Começa sempre pelo tronco, tá? E depois sobe para a cabeça e vai para os membros, tá? Essa é a localização da manifestação inicial do exantema. Esse exantema ele pode ser frustro, tá, gente? Pode durar pouco tempo, horas apenas, 3 horas, ou pode persistir por alguns dias, tá? Ele não hiperpigmenta, então vai desaparecer, não vai descamar, não é pruriginoso, tá, gente? Então, é um exantema assim, tá? Então, começando pelo tronco e depois disseminando, tá? Exantema macropapular. E depois isso vai desaparecer, tá, gente? Todo ele desaparece, todo o exantema. Laboratório. É importante pedir? Não tem necessidade de pedir. Mas será? Vocês terminaram há pouco a pediatria? Alguém de vocês talvez vá fazer pediatria do grupo? Terminou a pediatria, está um pouco ainda inseguro, ficou com medo, ou a mãe era muito insegura, pressionou vocês acabaram de hemograma, tá? Ok, tudo bem. Não precisava, mas pediram. Neste momento eu posso ter uma leucopenia, uma trombocitopenia, tá, gente? Mas não é importante, não tem que se preocupar com isso aqui. Isso aqui é reacionar ao vírus, a medula vai voltar a produzir, tá? Vai voltar. Então não vai fazer uma aplasia de medula, não tem esse risco. É diferente do parvovírus. Parvovírus pode fazer uma aplasia de medula em pacientes suscetíveis, tá, gente? Mas o herpes, porque o exantema súbito é causado por herpes, ele não faz aplasia de medula, tá? O paciente que tem exantema súbito, ele pode ter 2 vezes exantema súbito. Por quê? Porque tem 2 serotipos. Tem o herpes vírus tipo 6 e o tipo 7, tá? O tipo 6, ele pode ter associado encefalite, tá, gente? Mas não é uma coisa frequente, é uma coisa muito, muito rara, mas tem descrição de pacientes com encefalite e quadro de exantema súbito, tá? E seria o tipo 6. Então, isso, nesse paciente, a gente tem que ter o paciente está com quadro neurológico associado, né? A encefalite é um quadro neurológico, alteração de sensório, e tem exantema junto, eu posso e devo pedir PCR, né? Pesquisa do herpes vírus tipo 6, tá? Para ter o diagnóstico definitivo. Também eu vou ver nesse hemograma, tá, gente, uma linfócitos atípicos, né? Qual é a outra doença que dá linfócitos atípicos? A mononucleose, tá? Mas a mononucleose, eu disse para vocês, a linfócito atípico, um percentual alto, acima de 10%, acima de 5%, já posso até pensar em mono, tá? Mas aqui, não. Linfócito tipo 3, 4%, então eu não tenho uma linfocitose, linfócitos tão importante quanto eu vou ter na mono, tá? Mas também tem presença, ok? Tratamento, gente. O tratamento desta doença aqui, o principal é suporte, tá? Na verdade, o principal tratamento é acalmar a mãe, é dizer pra mãe que não é um quadro grave, que as manchinhas todas vão desaparecer, que o filho dela não vai ficar pintadinho nem manchadinho, que isso não tem problema nenhum, não é uma doença grave, né? Claro que se estiver bem neurologicamente, né? Mas é um tratamento de suporte apenas. Eu só tenho que me preocupar em imunodeficientes, como sempre, né? Imunodeficientes podem ter uma doença diferente, podem ter um quadro neurológico mais grave, e nestes pacientes tem a possibilidade de talvez usar antivirais, tá? Mas não é uma coisa tão frequente, certo? Prevenção, gente, prevenção não dá. E o isolamento padrão, tá? Contato de gotículas, então é lavagem das mãos, cuidado com a parte respiratória, que é quando as pessoas adquirem, né? Quando as crianças adquirem exantema súbito, né? Talvez alguns de vocês tenham tido exantema súbito. Perguntem para a mãe de vocês, e quando vocês eram bebês pequenos, tiveram alguma febre muito alta e depois pintou todo o corpo, tá? E parou a febre. Se vocês tiveram isso, vocês talvez tenham tido exantema súbito, tá? Aqui também, gente, nós temos algumas doenças que são bem comuns no nosso atendimento no dia a dia da pediatria e que vocês sabem, vão fazer o diagnóstico,
Quando vocês virem uma bunda de um bebê assim, né, vocês vão saber fazer o diagnóstico, eu tenho certeza disso. É bem característico, tá, gente? Tem lesões satélites, né? Quer dizer, vocês enviar várias lesõezinhas separadas, além da epidemia em alguns locais. E é como se fosse queimadinho, né? Tem uma descamação aqui. Isso aqui é a monilise perineal, tá? É uma doença muito frequente nos bebês por causa do uso da fralda. A fralda é um ambiente quente e úmido, né? Um ambiente quente e úmido vai propiciar que o fungo se manifeste e aumente a sua agressividade, né? Então, o tratamento disso aqui, gente, é a troca frequente de fraldas, usar uma fralda com melhor qualidade, que tem um gel melhor, né, de absorção do xixi, e quando puder deixar assim abertinho, né, a fralda melhor, porque né, não vai ter aquele ambiente tão quente, tão úmido. E o uso de antifúngico tópico, tá, gente? Só tópico é o suficiente. Geralmente a anistatina é um excelente antifúngico para isso. Raramente tu vai ter que usar um cotrimazol, um conazol, muito raro. Em geral, somente com os cuidados da higiene, a troca frequente de fralda, a exposição, assim, deixar abertinho, né, para ventilar o bumbum, e a pomada, a criança vai ficar bem, tá? O tempo que a gente usa anistatina é em torno de 7 dias, que vai melhorar, e mantém mais uma semana até melhora, tá? Então, em torno de 14 dias vai melhorar. Se, claro, quando é mais grave, assim, vai ter que, às vezes, usar um pouco mais, tá? Mas o período é 7 dias após a melhora, tá? Às vezes, esse paciente, além do bumbum com cândida, essa criança pode ter na boquinha, tá? E, às vezes, a gente fica com dúvida se aquilo na boca é uma cândida ou é leite em bebês, né? Então, para a gente ter certeza se aquilo é cândida ou leite, a gente vai fazer um teste bem simples. A gente pega uma espátula e tenta tirar aquela placa branca. Se aquilo sair com facilidade, gente, é porque era leite, não é cândida, tá? A cândida eu tenho um pouco mais de dificuldade para tirar, e quando eu consigo tirar, fica uma epirimia na base, tá? Então, tipo, essa aqui foi tirada e fica esse vermelho, essa epirimia. Então, a cândida também, oral, ela cursa com isso, essa placa brancacenta, né, e uma epirimia embaixo. Também a gente pode ter cândida no menino, no pênis, né, também é algo frequente. Também nas unhas, né, é frequente em pacientes, pacientes com não imunocomprometidos, tá, gente? Tratamento, quando tem oral, eu também vou usar anistatina, pode ser usado miconazol, mas muito raro tu precisar, em geral, só a higiene, né? E pode ser usado água bicarbonatada, né? Água com um pouco de bicarbonato, meio copo com uma colherinha de chá. Daí tu faz a limpeza com gás, né? Limpa toda a mucosa e depois vai usar a anistatina e tentar espalhar, né? Com a própria mão mesmo, dentro da mucosa, a anistatina sobre a mucosa oral. Se a criança tiver associação de fungo, monilise oral e perineal, eu vou ter que usar aqui a oral e aqui a tópica, né? E é uma doença que incomoda, tem dor, né? Pode incomodar. E a mãe que está amamentando, esqueci de falar isso para a turma também, a mãe que está amamentando o bebê também tem na boquinha, ela pode ficar também no bico do seio, né? E daí tu vai ter que usar também na mãe, na mama da mãe, no bico, a anistatina, tá? Vai ter que passar, pode pegar a anistatina oral mesmo, né? Vai ter que passar e tentar deixar a mama também um pouco mais ventilada, né? Então a mulher vai ter dor na amamentação, né? Uma das causas de dor na amamentação é a monilise, né? E o bebê vai ter e a mãe vai ter. Na mãe não tem placa branca, tá? A mãe fica só o mamilo fica muito vermelho, tá? Ele fica vermelho tipo este aqui, bem importante, e dor. Então tem que lembrar que isso é fungo. Olha a boca do bebê, o bebê vai ter que tratar as duas pessoas, tá? Senão não ocorre melhora, tá ok? Gente, isso foi uma revisão rápida, né? De material que eu já mandei todos para vocês. A aula que eu mandei para vocês é a aula mais completa, tem mais informações, né? Eu mandei bastante material para vocês estudar. Eu acho que vocês devem estar recebendo bastante material de todos os professores, eu acredito. Revisem bem aquilo ali, tá? A prova, as questões que a gente vai ter que fazer, que eu ainda não fiz, tá?
Eu vou fazer amanhã de manhã. Então amanhã vocês pensem que eu tenho que fazer umas questões bem boas para vocês, né? Vou acordar bem humorado, fazer umas questões bem fáceis. Não, eu vou fazer umas questões que vou tirar do material, mas que vocês leram, vocês vão conseguir saber fazer, tá? Fiquem tranquilos. Então, leiam o material, dão uma olhada naquela minha aula que eu mandei para vocês, que tá bem completinha, tem bastante informação ali, né? Para vocês saberem a diferença entre uma e outra, são as características não só do tipo de lesão, mas também do quadro sistêmico, né? E vocês vão, lendo bem, estudando, vocês vão conseguir fazer, tenho certeza, tá? Então amanhã eu vou me dedicar, eu tenho que fazer questões diferentes para uma turma e outra, então eu vou fazer amanhã questões bem boas de vocês conseguirem resolver, tá? Vamos abrir para vocês perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, tá? Eu só queria deixar uma mensagem para vocês do momento que a gente está passando, né? Eu vou dizer para vocês, só o tempo nos dirá o que, o porquê e como deveria ter acontecido hoje, né? Na verdade, tudo que está sendo feito hoje, esse isolamento social, ninguém tem muita certeza o que vai ser resolvido com isso, ninguém sabe, né? Quais são as consequências disso? Algumas se sabe que a consequência econômica vai ser grave. Da parte de prevenção, sim, está prevenindo, mas será que nós estamos retardando as pessoas pegarem a doença? Talvez. E vai pegar no inverno, que é um problema também de saúde pública para o Rio Grande do Sul. Logo a gente vai estar entrando no inverno, isso é complicado também. Mas não tem muito o que fazer, né? É uma doença nova, é uma doença infectológica, né? Então a gente estava vendo ali algumas doenças infectológicas que sempre tem, que está sempre voltando, indo e voltando algumas doenças dessas. E quando as pessoas param de fazer vacina, a doença volta. Tem doenças que ainda não tem vacina. E são doenças que em alguns pacientes também dá doença grave, né? Então quando eu falo para vocês que mononucleose é uma doença de mil e uma caras, eu também tenho doença grave na mononucleose, né? Mas por que a mononucleose não pega tanto e não mata quase, não mata praticamente? Por quê? Porque ela não tem uma disseminação tão grande como é agora o coronavírus, né? Mas é vírus, né, gente? Então, assim, eu sempre digo, eu tenho muito medo de doença viral, eu não tenho medo de doença bacteriana. Porque doença bacteriana, se eu faço um diagnóstico, eu vou lá e trato, e o paciente vai, em geral, fica bem, a maioria dos pacientes. Doença viral, a gente, além do vírus poder ser mais agressivo ou não, é a imunidade do organismo. Então, se você está com tem algum grau de alteração na imunidade, ou tu está naquele momento com um estresse muito importante, a nossa doença vai ser pior, não tenho dúvida, né? E daí vem os outros fatores de risco, né? Faixa etária, atualmente a pressão alta, né, se manifesta também como um fator de risco importante, e esse eu tenho faixa de pressão alta. Mas tudo vai dar certo, né? Então a gente está passando uma situação difícil, né? Nós que estamos trabalhando ainda, né? Os profissionais estão trabalhando, algumas mães de vocês como médicos também estão trabalhando, algumas outras profissões que não tem como parar, né? O mundo não pode parar, a gente tem que comer, a gente tem que abastecer o carro, a gente tem que comprar remédio, a gente tem que comprar pão, né? Então assim, e as fábricas também precisam funcionar. Então isso vai durar quanto tempo? Ninguém sabe. Então esse relógio, ele tem dois significados. Um é o futuro, só o futuro vai nos dizer. E o outro é o tempo, né? O tempo que a gente tem que passar fechado. Atualmente está fechando já quase um mês, né, gente? 3 semanas, eu acho. Em torno de 3 semanas. Não sei se vai só ser até final de abril, não sei, talvez seja mais. Né? É um semestre que, infelizmente, vocês estão perdendo a parte prática, não tenho dúvida. Mas que dá para recuperar, tá? Então, capriche na parte teórica, estudem bastante. O que eu posso dizer para vocês? Tentem respeitar as regras sociais, né? Peguem sol, sim, caminhem no sol. O sol é importante, vitamina D, né? Sempre foi. Então é importante cuidar da imunidade, evitar aglomerações, né? Cuidar a cabeça, né? Porque a gente não pode pirar também, não pode ficar com medo que todo mundo vai morrer, não vai todo mundo. Sim, o percentual da população vai morrer. E eu sempre digo, eu sei que vão morrer, eu só espero que não seja ninguém que eu conheça.
né? E porque a gente não quer, né? Mas infelizmente a gente vai se deparar com isso. Então, cada profissional, colega que a gente sabe que pegou, cada amigo que a gente sabe que está com risco, a gente fica com medo, né? Então, o Vini, o R1 da pediatria, quem conhece, R1 não, R2, está com um quadro, hoje é o 8º dia dele, e ele está com quadro febril, tosse, tem todo o quadro sistêmico. Ele ainda já fez o exame, mas ainda não tem o resultado, né? A gente fez o exame semana passada, não tem. Então, o Vini é um provável caso que eu convivi, né? Ele começou com sintomas na outra quarta de noite, na quinta ele estava no hospital, então eu convivi com ele ali naquele momento, mas já está fechando uma semana, acho que não peguei dele não, tá? Mas existe a chance até 14 dias, né? Então, fora as outras pessoas, né, que a gente está sabendo, né? O Tonieto, professor de vocês também, está internado, esse está internado, não sei como é que ele está hoje, tá? Mas ontem ele estava ruinzinho, mas não tão ruim, tá? Acho que vocês devem estar sabendo que ele está internado no RUIMS. E mais outros médicos a gente sabe que estão internados também. Então, nós médicos estamos pegando sim, tá, gente? Mas vocês ainda não estão na linha de frente. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês cuidar-se, cuidar para não passar para ninguém, principalmente as pessoas de maior risco, e estudar, né? Caprichem, estudem. Façam uma boa base teórica de tudo isso que vocês estão vendo. E quando vocês estiverem em frente a algum paciente com alguma doença exantemática, vocês vão saber fazer o diagnóstico, tá? E não vão fazer aquela burrada que eu disse para vocês, dizer que é amidalite e que pintou o corpo com quantidade, dizendo que é alergia à amoxicilina e ficar trocando antibiótico. Então, se vocês fizerem isso na vida de vocês não digam que foram meus alunos, tá? Porque isso não dá para fazer, né? Então, tem que saber fazer os diagnósticos diferenciais, tá? Então, tem que lembrar das características diferentes de cada doença. Então, o que eu digo agora, estudem e façam um bom referencial teórico. Vamos conversar? Eu vou fechar aqui e a gente vai conversar, tá? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Sim, linfoma e leucemia podem entrar, tá? Como diagnóstico de diferencial de monolike, principalmente por causa das adenomegalias importantes, né? E a febre prolongada. Então, são diagnósticos não como monolike, tá, gente? Como mononucleose. A monolike é diagnóstico diferencial só nos vírus, né? Tem o diagnóstico diferencial de monolike é só quando é viral, tá? Citomegalo e toxo. Neste, sim, a gente pensa em monolike. A linfodenomegalia, sim, que entra como diagnóstico diferencial de linfoma e de leucemia. Pessoal, podem perguntar. Podem tirar as dúvidas de vocês. As manifestações atípicas, né? Tu me perguntou? As manifestações... Deixa eu abrir aqui o chat de vocês, só um pouquinho. Fica mais fácil. Aqui. Quais manifestações atípicas da mono infecciosa em quadra ocorrem? Então, as manifestações atípicas da mono, gente, elas ocorrem nas crianças até os 5 anos de idade, tá? Então, essas crianças que têm, crianças menores que têm a mononucleose, estão até em torno de 5 anos, tá? 4 a 5 anos, que tem a quadro gastrointestinal, que tem o quadro de respiratório associado, tá? Mas é em torno de até 5 anos, 4 a 5 anos.